Olá, meu querido internauta, quem está falando aqui é o professor Manuel Amaro. A aula de hoje nós iremos abordar o tema de frações, a parte bem introdutória como definição, frações equivalentes e simplificação de frações. Tá bom? Vamos lá. Definição. Dizemos que uma fração é uma parte de um inteiro que pode ser representada geometricamente, através das figuras, ou numericamente, pela representação numérica de uma fração. Podemos dividir o inteiro em diversas partes, as quais representarão quantidades diferentes e outras que representarão uma mesma quantidade. Vamos nessa. Frações equivalentes. No caso de frações diferentes que representam a mesma quantidade, damos o nome de frações equivalentes. A única condição para que existam frações equivalentes é que elas pertençam ao mesmo inteiro. Então, nesses quadrados aqui, nesses retângulos, na verdade, observamos que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos, dividido em partes, né? Quantidade de partes diferentes, em que isso aqui eu estou dividindo o mesmo retângulo em partes diferentes. Então, a fração que vai representar, as frações que vão representar esses retângulos, como se refere ao mesmo retângulo, são chamadas de frações equivalentes. Seguindo aí, eu peguei esse retângulo maior. Então, esse retângulo maior aqui, eu dividi ele em duas partes, onde uma está pintada e a outra não. Então, como é que eu represento em forma de fração? Então, eu tenho uma pintada, eu tenho um retângulo só aqui, ok? Então, eu tenho uma parte pintada dentre duas que foi dividido o meu retângulo. Continuando. O mesmo retângulo agora foi dividido em quantas partes? Em 4 partes, é o que a gente observa. Então, eu tenho duas partes pintadas dentre 4 de um total, do mesmo retângulo anterior. Agora, eu peguei o mesmo retângulo e dividi em 16 pedacinhos, aonde eu tenho 8 partes pintadas. Observa comigo que aqui, pela figura, a representação geométrica e aqui a representação numérica. Se eu olhar aqui o mesmo retângulo, apenas eu aumentei a quantidade de partes. Mas se você olhar a equivalência aqui, todos têm a mesma quantidade de partes pintadas. Né? Então eu digo que essas frações, 1/2, 2/4, 8/16, elas são frações equivalentes, aí representadas pela letra A, B e C. Olha só. Na imagem A, eu tenho uma fração, uma parte pintada dentre duas. Na fração B, eu tenho duas partes dentre 4. E olha, que aí eu já começo a abordar a simplificação de fração. Se eu pegar 2 dividido por 2, dá 1. 4 dividido por 2 também dá 2. Então, no caso B, eu chego à mesma fração do caso A. No caso C, acontece a mesma coisa. Eu tenho 8 partes pintadas, dentre 16 que foram divididas. Se eu dividir 8 por 8, dá 1. Se eu dividir 16 por 8, isso aí dá 2. Esse processinho aí é chamado de simplificação de fração. Então, sempre que eu simplificar as frações, quando possível, claro, que eu vou dizer agora quando é possível ou não, sempre que eu simplificar a fração, ele sempre vai chegar ao mesmo resultado se as frações forem equivalentes. Observe que tanto no caso da B como no caso da C, elas chegaram à mesma fração de A. Que essa fração A, eu não tenho mais como simplificar. Aí eu digo que isso aí chama-se a fração irredutível. Tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Simplificação de frações. Simplificar uma fração consiste em dividir o numerador, que é a parte de cima, e o denominador pelo mesmo número. Vamos embora. Olha só, 24 dividido por 36. Então eu vou procurando. Para que eu simplifique uma fração, só será possível apenas se eu conseguir dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Nesse nosso exemplo aí, eu tenho 24 e 36, ambos dá para dividir por
2. Então eu faço 24 dividido por 2, 36 dividido por 2. Então 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 2 dá 18. Isso aqui, gente, ainda é possível continuar essa divisão. Então, ó, 12, tanto 12 quanto 18, ainda dá para simplificar. Por quanto? Por 2. 12 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Ainda existe algum número que dê para dividir 6 e 9 ao mesmo tempo? Existe. Quem é esse número? O 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Existe algum número que dê para dividir 2 e 3 ao mesmo tempo? Não, porque são números consecutivos. Não existe. Então, essa fração aqui, ó, é a chamada fração irredutível. Então, a fração irredutível é a fração onde eu não consigo mais simplificar, tá bom? Então, ó, eu teria como simplificar de maneira mais rápida isso aí? Teria sim. Eu conseguiria simplificar de maneira mais rápida se eu conseguisse observar que tanto o 24 quanto o 36, ambos eu consigo dividir de forma direta pelo número 12. Se você verificar aqui, ó, 2, que eu dividi na primeira etapa, vezes 2, vezes 3, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2, isso aqui dá 4, 4 vezes 3, aqui vai dar 12. Então, ambos dá para dividir por 12. 24 dividido por 12, 2. 36 dividido por 12, 3. Então, quando você já consegue visualizar uma divisão de forma mais rápida, mais rápido você consegue simplificar a sua fração. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, ó. Vamos praticar. Qual é a relação? Observe o número de partes em que cada círculo foi dividido. Qual é a fração correspondente à parte pintada de cada um? Qual é a relação entre essas frações? Discuta com seus colegas. Então, você vai parar o vídeo agora, ver se você entendeu o assunto e tentar resolver. Caso você não consiga resolver, depois você volta e assiste até o final para verificar se você acertou ou não. Então vamos lá. Observamos que nós temos 4 círculos aí de mesmo tamanho dividido em partes diferentes. Esse círculo aqui, ó, ele foi dividido em 1, 2, 3 partes, aonde uma parte está pintada. Então isso aqui vai ser uma parte pintada dentre 3, ok? Já nesse círculo de mesmo tamanho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, onde 2 estão pintadas. Então aqui, qual é a fração que representa isso aqui? É 2 dentre 6. Nesse caso agora aqui, ó, foi dividido como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, foi dividido esse círculo em 9 partes iguais. Então, eu tenho 3 partes pintadas. Então, será 3 dividido por 9. Esse outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi dividido em 12 partes, onde 4 estão pintadas. Então, isso aqui é 4 sobre 12. Qual é a relação entre essas frações? Que ambas são equivalentes. Então, todas são equivalentes. Espero que você tenha acertado aí. Vamos para mais uma. Observe o número de partes em que
cada retângulo foi dividido. Qual é a fração correspondente à parte pintada de cada um? Olha só, esse retângulo da letra A, ele foi dividido em duas partes, onde uma entre duas. Nesse caso aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 partes, onde 5 estão pintadas. 5 de 10. Agora aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 de 12. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, vou ter o que aqui? 7 de 14. Qual é a relação entre essas frações? São equivalentes. Tá bom? Continuando. Questão 3. Laís ganhou um pacote com 24 balas. A metade das balas ela deu para sua irmã. Pedro também ganhou um pacote com 24 balas. Ele contou as balas e separou 2 quartos para seu irmão Luiz. O que você pode dizer sobre a quantidade de balas que Beatriz e Luiz receberam? Quantidade que Beatriz e Luiz receberam, vamos calcular aqui o seguinte. Laís ganhou 24. A metade das balas ela deu para sua irmã. Então, a metade é eu pegar 24 dividido por 2. Então, Beatriz ganhou 12 balas. Pedro também ganhou um pacote com 24. Ele contou as balas e separou 2 quartos para seu irmão. Então, 2 quartos, nós sabemos que isso aqui é o quê? Simplificando, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 1 sobre 2 representa a metade. Então, se ele deu a metade para seu irmão, Luiz recebeu também 12 balas. Então, tanto Beatriz e Luiz receberam ambos 12 balas. Qual é a relação entre a metade de 24 balas e 2 quartos de 24 balas? São frações equivalentes. Ok? Vamos embora mais um aí. E você entendeu qual é o numerador das frações equivalentes às frações abaixo? Atenção, as divisões das figuras. Então aqui, ó, veja bem, ele diz que essa fração aqui representa 1/4, certo? Essa fração aqui representa 1/4 do total. Como se eu dividir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E agora ele pegou essa partezinha aqui e dividiu ao meio, dividiu em duas, ó. Então, no final das contas, ele dividiu o retângulo todinho em 8 partes. Aonde aqui, cada partezinha dessa aqui, ele dividiu em 2. Então, essa estrelinha aqui, qual é o valor que tem? Tá faltando aqui? 2, certo? Aqui embaixo, uma maneira mais simples. Veja bem, daqui para cá, de 4 para chegar em 12, quanto é que eu multipliquei? Eu multipliquei por 3. 4 vezes 3, 12. Então, eu multiplico aqui para cá também por 3. 1 vezes 3, 3 sobre 12. De 4 para chegar em 16, quanto é que eu multipliquei? Por 4. Então, aqui eu vou multiplicar também por 4. E agora é com vocês fazer as demais tarefas que ainda restam. A letra B é com vocês e eu vou deixar essa daqui também para vocês fazerem a questão de número 2. Para um vídeo e tentar fazer essa atividade, certo? Considerando cada quadrado abaixo como unidade, escreva 2 frações dele que correspondem à parte pintada. Tá bom, gente? Então, ficou mais um aqui. Então, tem 3 questões para vocês fazerem. Para o vídeo, tenta fazer, certo? Qualquer coisa, manda para o meu contato para a gente te responder. Tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado
e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!